Reforma da Previdência é tema de reunião com o presidente Bolsonaro. Queixas sobre BPC e aposentadoria rural chamam a atenção do governo. Como funcionam e quais as prerrogativas das comissões permanentes, que terão seus presidentes escolhidos após o Carnaval? Com mais espaço político, deputadas conquistam também mais espaço físico nas instalações da Câmara. Reforma da Previdência é tema de reunião comandada pelo presidente Jair Bolsonaro. BPC e aposentadoria rural são os pontos mais controversos. O presidente Bolsonaro reuniu 18 líderes partidários. Na mesa, também o presidente da Câmara. No cardápio, a reforma da Previdência. A nova líder do governo no Congresso explicou o tom da conversa. O que os líderes deixaram bem claro, foi até em tom de pedido, é que o presidente da República seja o garoto propaganda, né, da nova Previdência. Por quê? Porque ele é um fenômeno de comunicação nas redes. E esse fenômeno de comunicação nas redes foi chamado pelos líderes para fazer também essa campanha. Entre os deputados, já existem pelo menos 2 pontos controversos. Os pontos mais polêmicos é a aposentadoria rural e o BPC, né? Isso é uma questão meio que, é quase que um coro, né? Todo mundo toca nos mesmos assuntos. E o governo está muito sensível para discutir esses pontos também com os partidos e com os líderes. Se vai ter uma coisinha a mais, uma coisinha a menos, se vai trocar uma coisa pela outra, se vai entrar um ponto, se vai sair outro, isso é uma questão quase que semântica no processo. O que a gente precisa é ter essa economia. Depois do Carnaval, serão escolhidos os presidentes das comissões permanentes da Câmara. É hora de saber qual a importância desses colegiados e como eles funcionam. A tramitação de diversas propostas na Câmara começa pelas comissões permanentes. A Comissão de Constituição e Justiça, porque ela é como se fosse um filtro, é uma peneira. Então ela vai dizer quais são as proposições que são cabíveis daquelas que não são cabíveis. Se, por exemplo, se uma proposição afronta a Constituição, imediatamente há um aviso de que ela está ferindo a Constituição, que ela é inconstitucional. E não é só a CCJ que funciona como uma espécie de peneira. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle também. A importância da Comissão de Finanças e Tributação é porque se o projeto de lei, se a proposta, ela supõe um gasto, uma despesa, esse gasto tem que estar previsto no orçamento. Então nada pode ser proposto sem uma previsão de despesa. Nenhum deputado pode sair por aí criando projetos que não tenham um fundo financeiro legal, que não tenham uma base financeira, que não tenha uma indicação de onde virão os recursos. Todos os anos, a composição dos 25 colegiados é renovada. A distribuição dos cargos entre os partidos segue o critério da proporcionalidade, com base no tamanho das bancadas. As legendas ou blocos com maior número de deputados têm direito a liderar mais colegiados e também a escolher primeiro. O pleito mobiliza o legislativo e, muitas vezes, outro poder da República também. Não é raro que integrantes do Executivo fiquem de olho no resultado da votação para a presidência das comissões aqui na Câmara. De um modo geral, os partidos governistas, ou seja, quem está no poder, quer controlar a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Tributação, porque eles sabem que são as mais importantes. Então ele precisa, se ele quiser novas proposições, apresentar novas proposições, se ele quiser aprovação dos seus projetos, do seu discurso de campanha, ele precisa controlar essa comissão, como a Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição de Tributação e Finanças, ela, pelo poder que ela tem de aprovação ou de rejeições de proposições que envolvem gastos, elas são fundamentais para o governo funcionar. As comissões permanentes têm ainda 2 funções principais. Por um lado, elas assessoram tecnicamente os deputados para que eles possam votar nas diversas proposições. Por outro lado, a outra função é permitir uma melhor fiscalização ou supervisão do Poder Executivo. O partido tem bandeiras históricas e que não podem ser abandonadas, independente de legislatura, que é a defesa da vida, a defesa da família, né? Impedir que o Estado faça intervenções indevidas no que as famílias entendem que é o melhor para elas
e também na redução do Estado, seja no tamanho ou também no seu poder de intervenção. O Brasil tem muitas estatais, é pesado, caro, elas são ineficientes. Nós temos que avançar no sentido de tornar essas estatais empresas privadas e uma abertura maior na nossa economia, um mercado mais dinâmico, enfim, colocar o Brasil de fato no mercado internacional, que hoje nós somos um dos países mais fechados do mundo, e também a gente tem a responsabilidade de realizar a reforma da Previdência, uma reforma que venha a resolver o problema do déficit, mas também que seja fraterna e que seja suportável pela nossa população. A Comissão Externa de Brumadinho ouviu em audiência pública a representante da ONG SOS Mata Atlântica. Malu Ribeiro disse que a tragédia destruiu 112 hectares de florestas e contaminou o rio Paraopeba, deixando várias comunidades sem água potável. A condição da água do rio Paraopeba está imprópria, inadequada, fora dos padrões estabelecidos pela legislação, sem condições de abrigar a vida aquática, né? Portanto, nós infelizmente acompanhamos aí a morte momentânea do rio Paraopeba, assim como ocorreu com o Rio Doce há 3 anos atrás. Outro convidado foi Adilson Pinheiro, da Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Para ele, é preciso adotar novas tecnologias para a construção de barragens. Barragem nós precisamos construir, isso é um detalhe importante. Sim. A tecnologia tem que ser buscada a menos vulnerável possível. O objetivo das audiências é avaliar pontos da legislação que precisam ser melhorados para evitar que novos desastres se repitam. A comissão externa vai apresentar propostas para a criação de um novo marco legal para a segurança de barragens de rejeitos de mineração. Nós temos já mais de 106 projetos apresentados em relação a toda a questão das barragens de mineração no Brasil. Nós vamos agrupá-los e fazer o pensamento em 8 eixos que, ainda em abril, o presidente da Câmara se comprometeu a colocar em votação numa semana de esforço concentrado. E nesta quarta-feira foi relançada a Frente Parlamentar Ambientalista. Mineração, política para terras indígenas e combate ao desmatamento foram alguns temas lembrados por parlamentares e convidados. Foi um evento festivo para o relançamento da Frente Parlamentar Ambientalista. Teve exposição de produtos naturais e relacionados à educação ambiental. Representantes dos povos indígenas também participaram. O cacique Raoni, da etnia Caiapó, conhecido por sua militância ambiental e pelos povos indígenas, defendeu a preservação da Amazônia e dos biomas do país. Há muito tempo eu estou acompanhando o desmatamento, a ação do homem branco, né, de estar derrubando as florestas. E do jeito que continua sendo desmatado muita mata, eu fico preocupado que se derrubarem tudo, as consequências para nós e para a nossa geração pode ser muito ruim. Representantes da sociedade civil citaram temas que devem ser tratados como prioridades pela frente parlamentar. Um deles é o Código de Mineração. O objetivo é tornar as leis mais rigorosas para o setor e prevenir tragédias como o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho. Agora o momento é acabar com as barragens de montante, recuperar essas áreas, né? Não ter mais alteamento, não ter mineração nessas áreas, descomissionar, como é o nome que se usa para parar com isso, e começar a ter mais responsabilidade. Nós estamos falando de mais de 24 mil barragens no Brasil conhecidas e que precisa ter a sociedade acompanhando para que a gente não tenha mais desastres, mais crimes como esses. Para o novo coordenador da Frente Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, os parlamentares devem atuar em diálogo com a sociedade civil por um país mais sustentável. O tema mais relevante é a questão do licenciamento ambiental. Acho que a gente precisa que os órgãos ambientais estejam bem estruturados para que o licenciamento seja o mais eficiente possível, que ele seja na velocidade que a sociedade permita e que ao mesmo tempo a gente tenha garantias do que diz respeito à qualidade, à segurança, enfim, e que situações como a recente de Brumadinho não mais se repitam. Elas conquistaram mais espaço político e estão ampliando também o espaço que ocupam nas instalações da Câmara.
Conheça a nova Secretaria da Mulher. A bancada feminina aumentou para 77 deputadas este ano. Elas passaram a ocupar 15% das cadeiras. Eram apenas 10% até 2018. O espaço ocupado pela Secretaria da Mulher cresceu do mesmo jeito e ainda mudou do anexo 4 para o edifício principal da Câmara, perto do plenário. Aqui não é só um ambiente maior, está perto do plenário, precisa ter um espaço para descer 2, 3 partidos, discutir uma matéria, a capacidade de fazer inversão de pauta, usar esse espaço, Leandre, para construir os acordos. Por ser muito próximo ao plenário, que é um lugar onde a gente está frequentemente concentrada, né, a bancada feminina, estar próximo também permite que a gente possa trabalhar mais conjuntamente, convocar reuniões rápidas quando você precisa tomar uma decisão com aspectos relevantes para a bancada feminina. Então, isso foi uma grande conquista para a bancada. As deputadas, mesmo de partidos diferentes, se organizam para defender interesses das mulheres, como destaca a veterana Jandira Fegali, uma das 26 constituintes de 1988. A bancada do batom, esse era o apelido, né? Foi o nome que marcou. E ali começou a se construir a visão suprapartidária de uma bancada. Comissão mista, CPIs, né, de violência, a Lei Maria da Penha, que nós rodamos o Brasil para construir a lei. Para promover as pautas comuns, as deputadas usam recursos como a aprovação de projetos em março, mês da mulher, e discutem outras estratégias, como mudar o regimento para permitir a apresentação de projetos de autoria coletiva. Até porque eu acho que a partir do momento em que existem pautas independente do partido, independente da cor partidária, independente das ideologias, existem pautas comuns ao empoderamento das mulheres, é natural e talvez até é adequado que as mulheres possam vir com força apresentando um projeto coletivo. E estas foram as notícias desta quarta-feira, 27 de fevereiro, na Câmara dos Deputados. Para mais informações ou para rever as nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. Nós voltamos amanhã.